Boa tarde a todos os companheiros da GPEC. É um prazer iniciarmos essa nossa conversa, né? A nossa reflexão sobre as leis morais, e a começar pela primeira lei, que é a lei de adoração. Mas antes de nós falarmos exatamente da lei de adoração, né, nós vamos para o Livro dos Espíritos, lá na questão 614, onde ele nos fala sobre os caracteres da lei natural, né? Que nós sabemos que a lei de adoração, sendo a primeira lei moral, nós precisamos lembrar da lei natural, né? Que é a lei de Deus, né? A lei natural é a lei de Deus, é a lei imutável, é a lei única, verdadeira, né, para a felicidade do homem. Isso está no Livro dos Espíritos, logo no capítulo 1 das leis divina e natural. Então, quando nós vimos essa principal característica da lei divina, da lei natural, que é uma lei imutável, que é uma lei de Deus, e nós vamos para a primeira lei moral, que é a lei de adoração. Joana, no seu livro Leis Morais da Vida, Joana nos mostra que as leis morais, ela nos convida aos nossos deveres para conosco, para com Deus, para com o próximo. Então, são as leis essas leis são as leis que nos ensinam o caminho da felicidade. Então, nós devemos estar atentos a todas elas, né? Atento ao que é que nós temos que aprender e de que forma nós temos ou necessitamos, de que forma nós estamos trazendo essas leis morais para a nossa vida, para o nosso desenvolvimento, né? Precisamos alargar mais os nossos olhares e nos perceber nesse contexto das leis de Deus. No capítulo 2º, quando nós começamos a lei de adoração, que é a primeira lei, né? Que é a lei de adorar a Deus, adorar esse Deus, esse ser supremo, né? Então, a lei de adoração, vamos entender primeiro o que é adorar, né? Então, adoração é um sentimento já inato ao homem. Ele já nasce conosco, né? É um sentimento que não precisa ser ensinado. Desde a antiguidade, né? Desde os povos antigos, nós conhecemos essa forma de adorar, né? Antes adoravam um bezerro de ouro, tudo de uma forma representativa, tudo em busca de conselhos, em busca de proteção. É você adorar uma divindade, algo que você não vê, mas você sente a presença, porque você confia, né? Porque você sabe no seu íntimo que não está só, que não está como um barco à deriva, né? E a lei de adoração, ela vem para nos fazer essa religação. Quando Kardec faz a pergunta aos espíritos, logo na questão 649, quando ele pergunta: em que consiste a adoração? E os espíritos diz
que a adoração é a elevação do pensamento a Deus. Que pela adoração nós nos aproximamos desse Ser Supremo, né? Nos aproximamos a nossa alma, né? É a resposta que está na questão 649. Então é importante que a gente perceba que adorar é elevar o pensamento, é eu me manter em sintonia, né? É eu me manter na minha faixa vibracional a esse ser. Toda vez que nós elevamos o nosso pensamento, que nós buscamos esse Ser Supremo, que nós buscamos a Deus, a gente se modifica internamente, porque nós vamos em busca de um socorro, nós vamos em busca de um afago, e sempre que nós estamos nessa condição, a gente se torna mais humilde. E Joana nos chama a atenção nesse livro, As Leis Morais da Vida, né? Ela nos diz, e no próprio Livro dos Espíritos está nos dizendo, e nos mostrando que a prece é uma das formas de adorar a Deus. Mas também ela nos convida a percebermos como nós estamos orando. Porque ao eu orar, ao eu fazer uma prece, eu preciso ter fé. Eu preciso estar imbuída de sentimentos. E nesses sentimentos, um deles é eu aprender a perdoar. E se na ocasião em que eu estiver adorando a este Ser Supremo, eu estiver na condição de culpado, que eu aprenda a pedir perdão. Joana, no livro As Leis Morais da Vida, ela nos diz que o mais importante nessa forma de adorar, o mais importante não são as palavras, e sim os atos. Que nos preocupemos com os atos de amor, com os atos de fazer o bem. Que essa é a forma mais agradável de honrarmos a esse Pai de infinita bondade. E que na nossa correria, hoje nós estamos em pandemia, mas o trabalho home office nos fez aumentar as atividades e por muitas vezes estamos assoberbados, porque trabalhando em home office nós dobramos a nossa carga horária, porque ao mesmo tempo estamos no profissional, estamos com o serviço da casa, com os filhos, marido, e assim vai. Quando saímos para trabalhar, estávamos exclusivamente naquela função, mas no home office não. Então Joana nos chama a atenção que mesmo nessa correria do dia a dia, se nós tivermos dificuldade em se comunicar com esse Ser Supremo, em se comunicar com Deus, que a gente comece a se comunicar com o próximo. Porque quando nós temos uma boa relação com o próximo, nós estamos nos comunicando com Deus. Porque lembramos do primeiro mandamento: amar a Deus
acima de todas as coisas, de todo o vosso coração e todo o vosso espírito. E amar o próximo como a si mesmo. Então, adorar a Deus, adorar esse Deus supremo, eu tenho uma boa relação com meu irmão. Quando eu digo irmão, não é o irmão consanguíneo apenas. Então, esse bom relacionamento com o outro, esse sentimento da empatia, da compaixão, é uma forma de eu me comunicar com Deus. É uma forma de eu também dizer a Deus: eis-me aqui, estou aqui a serviço de vós. Me encontro na condição de ser sedento ou de estar saciando a sede de alguém. Me encontro na condição de ser doente ou de estar a visitar quem está doente. Então, quando nós pensamos em adorar, quando nós pensamos em nos religar a este Pai, é começar a se ver no nosso semelhante. Porque se nós somos a imagem semelhante, a imagem e semelhança de Jesus, que é nosso irmão, então vamos aprender que adorar a este Pai, adorar este Ser Supremo, ser grato a Ele pela oportunidade da reencarnação, eu aprender a lidar com o próximo, eu aprender a ser empático, eu aprender a ser tolerante, eu aprender a ser paciente e principalmente amoroso. Então, adorar significa elevar o pensamento, mas também agir no amor e agir no bem, como disse Joana, né? Porque a lei de adoração nos chama à ação. Não só a vida contemplativa, como nos mostra o Livro dos Espíritos, na questão 657, quando ele mostra a questão dos homens que se entregam à vida contemplativa, ou seja, se isolam. Adorar a Deus é conviver com os nossos semelhantes, conviver com as nossas limitações, utilizar da força, da sabedoria que esse Pai de infinita bondade nos deu, esse sentimento inato que sabemos que temos alguém, não de forma personificada, que nos ampara e que nos fortalece. Porque Madre Teresa de Calcutá, ela nos diz o seguinte, que mais vale as mãos que trabalham do que os lábios que apenas oram. Então, quando nós vamos ver na lei de adoração a vida contemplativa, trago essa mensagem de Madre Teresa, porque orar, adorar a Deus é conviver.
quando Joana nos diz que a forma mais agradável de adorar a este Pai de infinita bondade é nos nossos atos, nos atos de fazer o bem, nos atos de amor. Porque não podemos esquecer que Deus é amor. Se nós olharmos a natureza, se nós olharmos a criação deste Pai, tudo envolve amor, tudo há beleza, tudo há simplicidade, tudo há, quando nós paramos para observar os detalhes de cada, vamos dizer assim, de cada peça criada por Deus, nós vamos ver nas suas sutilezas o equilíbrio. Quando nós pegamos uma simples rosa e vamos olhar detalhadamente essa criação do Pai, a gente percebe a sutileza, a beleza, o perfume, a maciez daquela pétala. Adoramos as coisas materiais. Que peguemos esse nosso sentimento e percebamos a sutileza desse Pai de infinita bondade, que nos acolhe com muito amor, sem julgamentos, que nos compreende o quão imperfeito ainda somos, mas que nos dá a chance a cada amanhecer de recomeçar, de oportunizar novas atitudes para caminharmos na seara do bem, porque essa é a melhor forma de agradar a Deus. Que possamos nas nossas preces, neste momento em que estamos elevando o nosso pensamento, em que estamos adorando esse Ser Supremo, que nós oremos com fervor, confiança, porque é uma postura íntima. Quando nós oramos com fervor e com confiança, nós no nosso íntimo sabemos que não estamos sozinhos e que esse Pai vai nos compreender. É um momento em que, na questão 659, quando ele fala do caráter da prece, é esse momento em que essa questão nos leva ao Evangelho de Mateus. E essa ligação dessa questão eu aprendi com Simão Pedro, o palestrante, fazendo esse link. Nessa questão, quando ele nos leva ao Evangelho de Mateus, quando Mateus nos diz que quando orardes, tranca-te no seu quarto e fecha a porta. Tranca-te no teu quarto e fecha a porta e ora ao Pai. Porque esta forma de adoração que é a prece é a relação direta com Deus. É a forma de nós adorarmos. Trancar no seu quarto é se recolher no seu íntimo.
é aquietar essa casa mental e deixar se desnudar, porque Deus nos conhece em todos os momentos de nossa vida. Deus conhece os mais íntimos dos nossos pensamentos. Mas não é porque Deus sabe das coisas antes de falarmos, antes de pedirmos, que Ele não quer nos ouvir. Ele quer nos ouvir. Porque quando nós nos colocamos na postura de adoração, quando nós nos colocamos nessa postura subserviente diante do superior, nós somos nós. Quando nós oramos com fé, quando nós oramos com fervor. Porque nessa mesma questão 659, ele nos diz que na oração a gente tem 3 coisas a propor. É o louvor, o pedir e o agradecer. Então nós precisamos utilizar dessas 3 formas para aprender a dizer ao Pai: aqui estou, me ajude, ilumine os meus pensamentos, dai-me a força e a clareza mental para saber servir. Porque não há maneira mais completa para adorar a Deus do que servir. Porque precisamos lembrar o quanto Deus é importante para nós. E também precisamos lembrar e ter a consciência de que a vida espera algo de nós. Como ser desse Filho de infinita bondade. Ser filho desse Pai de amor. Filho do amor, nós temos algo a dar. E adorar a este Pai é servir ao próximo, amar ao próximo. Não é viver nessa vida contemplativa de que só orando. Deus nos pede mais. Deus nos pede que saiamos da nossa zona de conforto e vamos levar o nosso acalento, o nosso consolo àqueles que necessitam. Somos representantes deste Pai de infinita bondade. E na representação desse Pai, temos tudo para dar de melhor. Adorar a Deus é amar. Adorar a Deus é amar. Adorar a Deus quando em prece que elevamos os nossos pensamentos. É perceber que a prece precisa ser movida de sentimentos, de amor, de desprendimento, de intenção.
mais do que palavras, é a intenção. É a intenção de me colocar, dizer a Deus ser o mais transparente possível, mesmo sabendo que Deus tudo sabe, que Deus é soberano, que Deus, esse ser supremo, é o amor, é a vida. Mas precisamos aprender a adorá-lo. Simão Pedro tem uma frase que ele diz sobre a fé, sobre a prece de forma agradável a Deus. Ele diz que a fé tem que ser uma razão emotiva e uma emoção racional. É a fé raciocinada. Então, uma razão emotiva e uma emoção racional. Então, quando nós colocamos essa intenção de amor, quando nós colocamos essa forma de reunir os nossos pensamentos, de elevar ao Pai o melhor de nós, sendo simples, mas o mais importante, quando nós usamos essa forma de adorar em nossos atos, servindo ao bem, fazendo o bem, levando amor ao próximo, nos amando e amando os demais. Nós estamos vivendo a primeira lei moral, que é a lei de adoração. A primeira lei da vida. E o Evangelho, esse código que desenvolve todas as nossas leis, todas as leis morais, é a nossa bússola. Então, amemos, perdoemos, sermos complacentes, indulgentes e, mais importante, sermos simples. Amar a Deus, amar ao próximo, se perdoar, se trancar em nosso quarto, no nosso íntimo, que é o nosso íntimo, serenar os nossos corações, é adorar a Deus, mas principalmente é agindo no bem, é servindo o bem, como Joana nos diz, que nós vivemos essa forma de adorar a esse Ser Supremo. Muita paz para todos e fiquem com Deus, um prazer enorme, né? Beijos em todos e até mais.